Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a esta última tarde do Congresso Internacional Fernando Pessoa 2025. Esta sessão intitula-se Escrita e tenho comigo as duas convidadas, Carlota da Feno, que vai apresentar uma comunicação intitulada O Original e a Cópia, e Inês Rebelo do Carmo, a ortografia em Pessoa. Há bocado, brincando, comentava que depois de uma sessão, aliás, de muitas sessões em que a especulação precedeu a letra, agora vamos olhar para as letras antes de especular, não é? Carlota de Feno é bolseira de pós-doutoramento no âmbito do projeto de investigação Modernismo PT, do Instituto de Estudos de Literatura e Tradição da Universidade Nova de Lisboa, e a sua investigação atual foca-se no tratamento e na edição dos espólios de Ronaldo de Carvalho e Armando Cortes Rodrigues. É doutorada em Crítica Textual pela Universidade de Lisboa, com uma tese sobre a gênese e a reescrita da poesia ortónima de Fernando Pessoa. Carlota. Esta é uma versão, na realidade, antiga do PowerPoint, ou a ver pela capa. Eu enviei uma versão atualizada, não sei se daria para substituir. Também não é grave, era só uma correção de algumas gralhas, mas pronto. Deixa-me ver se... Já temos aqui um momento de crítica textual. Exato, é já um... Estão-me a fazer assim, que imagino significa só um segundo. Espero só um segundo. Também não é grave, umas gralhas fazem parte. Não queria aqui criar um... Arranjei logo confusão. É? A minha desculpa eu tinha confirmado antes de começar que tinha chegado. Não tenho piadas para contar para vos entreter. Se tivesse, só em italiano, mas acho que não iam perceber. Não sei se o professor Manuel Portela tem uma piada em português que O que eu posso dizer é que isto me faz lembrar aquele momento em que o crítico textual hesita entre duas variantes. Exato. E permanece em silêncio. Não dá. Paciência, não faz mal. Só tenho vergonha porque eu tinha pedido ao ChatGPT para fazer uma imagem de pessoas heterónimos e ele criou esta e eu no início achava que era tão feia que dava a volta e passava a ser bonito, mas depois voltando a ver achei que era só mesmo muito feia e portanto na versão corrigida tinha retirado, mas pronto, fica. Muito obrigada pela paciência, desculpem. Vou direto ao assunto, assim não perdemos mais tempo. Então, em finais de 2021, na estação de Entrecampos, o artista Confear plantou uma escultura nomeada Reality Blocker, que representava um homem com mais de 2,5 metros de altura, essa medida é um pouco inventada, mas era muito, muito alto, que estava a olhar para o ecrã do seu telemóvel. A instalação, de acordo com o próprio autor, surge de uma reflexão sobre como as tecnologias e as redes sociais podem afastar as pessoas da realidade.
Depois de alguns meses, a escultura começou a sofrer alguns estragos, retiraram-lhe o telemóvel, depois um braço, depois um outro. Ao final foi retirada da estação de Entrecampos. E a primeira vez que eu vi esta instalação, eu tinha saído da Biblioteca Nacional, estava a ir em direção à estação de Entrecampos, e fiquei muitíssimo surpreendida, quase um pouco assustada, queria voltar para trás, mas depois tinha que apanhar o comboio, portanto segui em frente. E à medida que me fui aproximando, dei-me conta de que aquele gigante não era um homem real, mas uma reprodução de um homem real. E dado que eu tenho aquele vício feio de muitos académicos de nunca conseguir deixar de pensar na própria investigação, ao ver esta instalação artística do Confear, pensei que a razão pela qual ela me fascinou, me surpreendeu, é no fundo a mesma razão pela qual os heterónimos pessoanos nos fascinam, porque eles aparentam ser o que, na verdade, não são, poetas de carne e osso. Esta instalação artística de Confear representa uma exacerbação, neste caso pejorativa, digamos assim, uma cópia exagerada de um princípio original, que é o homem contemporâneo. Do mesmo modo que os heterónimos representam uma cópia exacerbada de um princípio original, um poeta. O princípio original dos heterónimos, o arqué a partir do qual eles surgem, é um ideal aristotélico de poeta que, de tão idealizado, para concretizar-se, teve que se multiplicar. E tal como a instalação em Entrecampos representava uma exageração do homem contemporâneo, Fernando Pessoa cria uma exageração de poeta, que é tão exagerado, que é múltiplos, que não é só um poeta, mas são vários poetas. É difícil definir qual é a entidade que coincidiria com este poeta original, o arqué, fundamental a partir do qual se desenvolvem como sócias as vozes poéticas dos vários heterónimos. O original das cópias heterónimas, e este ideal ao qual a criação heteronímica tende, é possivelmente também múltiplo, são vários ideais e não só um. Este poeta original poderia tanto coincidir com o Supra Camões, cujo vindouro aparecimento Fernando Pessoa profetiza naquele ensaio muito famoso, publicado em 1912 na revista Águia, como pode identificar-se como um ideal específico projetado para cada heterónimo. Portanto, um ideal Queiro, um ideal Campos, um ideal Ricardo Reis, até um ideal ortónimo. Adicionalmente, se aceitarmos uma interpretação que é frequentemente referida nos estudos pessoanos de que existe uma matriz comum a partir da qual surgiram os três heterónimos principais, Ricardo Reis, Alberto Queiro e Álvaro de Campos, é possível também admitir que existe um ideal heterónimo global, uma espécie de supra-heterónimo, a partir do qual as diferentes vozes heterónimas se foram diferenciando. Independentemente de qual for a resposta a esta questão, e de poder ou não existir uma resposta a esta questão, e também se existir eu com certeza não a tenho, eu vou aceitar a sugestão de hoje da professora Joana Matos Frias e do T.S. Eliot, portanto vou tentar encontrar uma maneira nova de dizer a coisa errada, o que eu vou tentar fazer é olhar para a criação heteronímica a partir de um ponto de vista que até agora foi menos explorado. Porque, independentemente da resposta a esta questão, há, ao meu ver, um ponto que me parece evidente, é que, de um ponto de vista mais pragmático, os heterónimos, ou melhor, os poemas heterónimos, portanto, os textos heterónimos, nascem da experiência empírica pessoana de ser poeta, de escrever poesias, modulada de acordo com determinados intuitos estilísticos e expressivos. E, como vos estava a dizer, a perspectiva filológica, no estudo da heteronímia, tem-se geralmente focado sobre a comparação entre o relato pessoano do nascimento dos poemas heterónimos e as evidências que deles são, as evidências filológicas que encontramos nos manuscritos e que destes poemas são testemunhos. Mas esse polo interpretativo, como vos disse, ao meu ver, é ainda um pouco, é ainda menos explorado do que os outros, sobretudo no que diz respeito à reflexão sobre a criação heteronímica a partir das variantes textuais que são observáveis nos manuscritos que Fernando Pessoa redigiu e que atribuiu aos diferentes heterónimos. E, portanto, é isto que eu vou tentar fazer nos próximos 15 minutos, com o intuito de mostrar os primeiríssimos provisórios resultados de uma observação mais sistemática das variantes textuais nos manuscritos de alguns poemas, e vou-me focar só nos três heterónimos principais, portanto, Alberto Queiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos.
Havia aqui alguns problemas técnicos que tinham sido corrigidos na segunda versão do PowerPoint, mas vamos ter que ter paciência e aturá-los todos. Portanto, se tivesse que resumir, quase sob forma de slogan, os resultados de um primeiro levantamento da interpretação das variantes textuais dos heterónimos, diria que Alberto Queiro vê e repete, Ricardo Reis complica e Álvaro de Campos expande e acelera. E agora explico o porquê e depois também veremos melhor. Queiro vê porque a sua poesia pura e objetiva vê a realidade tal como ela é e porque, entre todos, a visão é o sentido que mais privilegia. Enquanto mestre, o ver de Queiro, mais do que um simples ver, é um apontar. Em muitas das variantes introduzidas nos manuscritos dos poemas do Guardador de Rebanhos, fazem referência com alguma insistência a esta ideia de ver, de olhar, ou aos olhos, à visão, etc, etc. E Queiro, que é mestre, sabe bem que repetita iuvant, portanto, que os discípulos aprendem melhor quando os conceitos são repetidos e reiterados muitas vezes. E por isso há uma tendência nos manuscritos autógrafos de Fernando Pessoa, que escreve no nome de Alberto Queiro, para voltar a introduzir conceitos já mencionados, para anaforicamente retomá-los, repeti-los, por vezes de uma forma quase pleonástica. Ricardo Reis complica à procura de uma expressão cada vez mais elevada, mais refinada e de um léxico sempre mais inusual, insólito, com o intuito de alcançar aquilo que o próprio Fernando Pessoa, numa famosa carta de 1935 sobre a gênese dos heterónimos, que todos conhecemos, define um purismo que considero exagerado, apesar de admitir que Reis escreve, e passo a citar outra vez, melhor do que eu. E quanto aos outros heterónimos, diz Queiro escrevia mal o português, Campos razoavelmente mal, com lapsos como dizer eu próprio em vez de eu mesmo. Álvaro de Campos, por sua vez, expande e acelera, como bem condiz com um gênio febril, nervoso, estou a citar o irmão de Ricardo Reis, Frederico Reis, ao qual Pessoa atribui um folheto sobre a Escola de Lisboa, cuja, cito outra vez, ode triunfa de uma vez para sempre de todos os vários futuristas por acabar que na França, na Itália e na Inglaterra não conseguem dizer o que querem. Assim, a interpretação das variantes textuais que podemos observar nos manuscritos heterónimos revela uma tendência geral que é observável na grande parte da produção poética de Fernando Pessoa, também ortónima, para corrigir os textos no seio de um processo de labor lime, portanto, de revisão atenta, de acordo com o qual a expressão poética é aperfeiçoada para fazê-la coincidir com determinados intuitos expressivos. E vou mostrar alguns exemplos disso a partir de Alberto Queiro, que, como vos disse, vê e repete. Nos versos, agora vão haver uma série de títulos em que a numeração vai estar errada, mais outra coisa que eu tinha corrigido, mas pronto, eu vou dizer assim, de viva voz, qual é o poema exatamente. Portanto, nos versos 1 e 8 do segundo poema de Guardador de Rebanhos, aqui o título está certo, na lição testemunhada pelo famoso Caderno 145, há diversas reformulações que insistem no sentido da visão, com a indecisão de escolha entre ver, olhar, no primeiro verso, e com o pasmo essencial substituído por um pasmo com os olhos por trás dos olhos. Portanto, há uma primeira versão que é o meu olhar é, depois substituído por onde eu olho, tudo está nítido como um girassol, e depois no verso seguinte, na versão seguinte, ao meu olhar tudo é, tudo que vejo está nítido como um girassol. E a mesma coisa no verso número 8, em que uma primeira versão é sei ter o pasmo essencial, depois substituído por sei ter o pasmo com os olhos, depois mais uma variante por trás dos olhos, apesar depois destas variantes metonímicas terem sido abortadas em favor de um mais simples comigo. Mesmo conjunto, poema número 7, a comparação entre este manuscrito, que é o 6722, e o mesmo Caderno 145, mostra que o verso 9 também foi objeto de um processo de reformulação cujas variantes textuais incidem todas, mais uma vez, nesta ideia da visão, com alternativas entre olhos, ver, olhar. Portanto, uma primeira versão do manuscrito era torna-nos pequenos porque nos tiram o que as nossas vistas não podem dar, e depois passa para nos tiram o que os nossos olhos não podem dar, depois nos tira todo o tamanho para podermos ver, e depois todo o tamanho para podermos olhar. Portanto, várias variantes que insistem e tentem encontrar alternativas para essa ideia da visão e da vista. Para além de ver, como vos disse, Queiro repete, insiste.
É o caso das variantes dos versos 19 e 20 do poema 47, aqui é que a indicação está errada, observável neste manuscrito 67-42. A primeira versão destes versos recitava assim: que todos buscam e não acham, e sou eu, porque não busquei, encontrei. E Queiro está a falar da verdade do verso anterior. A lição final, publicada em Atena, em 1925, ficou: que todos andam a achar e que não acham, e que sou eu, porque não fui achar, achei. Portanto, uma versão muito mais repetitiva. E há duas questões interessantes nas reformulações destes versos. Em primeiro lugar, a insistência, como vocês viram, na utilização anafórica deste verbo achar, para a qual são descortados todos os substitutos de encontrar e para a qual também o verbo buscar é substituído por um andar a achar, não fui achar. Portanto, uma insistência no verbo achar. E, em segundo lugar, também a eliminação, na passagem do manuscrito para a versão impressa, do verbo querer. Querem achar, no verso 19, e quis achar, no verso 20, que expressaria uma ideia de desejo, de ambição, que, como sabemos, Alberto Queiro não tem ambições nem desejos, diz Queiro no primeiro poema do Guardador de Rebanhos, o que tem só quando está doente e não se está a sentir muito bem. Volta a mesma insistência repetitiva de Queiro no poema 8, sobre o menino Jesus, mais uma vez em que a indicação aqui está errada, num caderno 145, nos versos de 76 a 80, o menino Jesus aqui está a dizer que Deus não sabe nada das coisas que criou e que talvez nem tenha sido ele a criá-las. E nestes versos as flores transformam-se em seres e as variantes que daí seguem constroem toda uma série de versos em que as palavras cantar, cantor e seres se repetem circularmente. Portanto, uma primeira versão era, ele diz que os flores, por exemplo, que as flores cantam a sua glória, se cantassem não eram flores, depois substituído por seriam feias, e estrangeiras a sua beleza, quer ser só perfume e cor. E na versão final passa a ser, ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada, se cantassem seriam cantores, os seres existem em mais nada e por isso se chamam seres. Portanto, uma série de versos muito mais, com muitas mais repetições anafóricas. Um processo análogo ocorre também neste manuscrito 67 e 28, na introdução de dois versos, aqui no fundo da folha, deste poema 15, que são acrescentados por pessoas na parte inferior da folha e depois introduzidos no meio do poema com essa setinha. E a introdução destes dois versos, passo a ler do verso 9 ao 17, estando doente, devo pensar o contrário do que penso quando estou são, senão não estaria doente. Devo sentir o contrário do que sinto quando sou eu com saúde. Devo mentir a minha natureza, de criatura que sente de certa maneira. Devo ser todo doente, ideias e tudo. Quando estou doente, não estou doente para outra coisa. Estes dois versos foram acrescentados posteriormente. E a palavra doente, que já ocorria nos versos 9 e 10, é repetida mais 3 vezes, nestes dois versos finais, que reforçam obsessivamente esta ideia de uma doença total e integral que afeta o sujeito lírico na sua totalidade. Mais um exemplo, e juro que é o último, sobre Alberto Queiro, no poema 24 do conjunto, em que volta esta predileção para o sentido da visão, com o vimos abortado no caderno 145, na realidade é só o-u, o que nós, o-u, mas eu acho que é o vimos, substituído por vemos, e volta esta tendência também para a repetição anafórica, com os astros substituídos por estrelas no verso 16, mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas. Na versão depois, no exemplar pessoal de Atena, em que o poema foi publicado, a pessoa acrescenta mais uma variante epigenética, portanto, depois da publicação, que responde a essa mesma intenção de exaltação do sentido da visão, portanto, que lhes chamamos estrelas passa a ser que as vemos estrelas. Passamos a Ricardo Reis, os exemplos são menos, juro. Ricardo Reis, que, como disse, complica. E a complicação nos manuscritos de Ricardo Reis ocorre de acordo com dois processos. Um primeiro processo é uma procura de um léxico sempre mais erudito, sempre mais elevado, insólito e inusual, comparados com as escolhas lexicais anteriores. E o segundo processo é um processo de inversão dos elementos da frase, que quebra a estrutura sintática padrão da língua portuguesa. Portanto, sujeito, predicado, complemento. Vou mostrar alguns exemplos. Manuscrito 51.8, em que a pessoa, ou Ricardo Reis, modifica o primeiro verso da segunda ode, antecipando o objeto, portanto, eu amo as rosas, passa a ser as rosas e eu amo. Também
noutra ode, sempre publicada em Atena, Franze as águas Neptuno, no manuscrito 51-21, passa a ser na versão impressa Água Franze Neptuno. Outra ocorrência na ode 15, não tolhe seu arado, é corrigido na entrelinha por o arado lhe não tolhe. E outra ocorrência ainda, noutra ode de 1914, que acho que nunca foi publicada em vida, o carro de Apolo rodou para fora, é riscado e substituído por de Apolo o carro rodou para fora. Do ponto de vista lexical, como disse, há uma tendência para escolher um léxico sempre mais erudito. Por exemplo, ode número 12, a caveira antecipo, passa a ser presinto e depois antecinto. O súbdito morto é transformado num súbdito ausente. Nessa ode 17, publicada em Atena, não queiras, Lídia, dirigir o espaço é substituído por um construir no espaço e depois o construir é substituído por edificar no espaço. E noutra ode, não publicada em vida, de 1926, a repetida experiência é substituída por uma iterada experiência. Dulcis in fundo, os últimos exemplos com Álvaro de Campos, que, como vos disse, expande e acelera. E Álvaro de Campos expande porque, em Campos, os mundos tornam-se universos. Como se lê na variante de um verso deste poema transmitido por esse manuscrito 71-29, intitulado pelo título A Partida, deixar atrás o mundo como é um quarto de um ensaio, que passa a ser deixar atrás o universo como é um quarto de um ensaio. As almas tensas, de um verso daquilo escrito da Ode Marcial, também é comparada com o universo, tudo dói na minha alma extensa como o universo. Por vezes os mundos não se tornam universo, mas simplesmente tudo, como nesse datilo escrito. Sim, sou eu mesmo, tal qual resultei do mundo, que passa a ser tal qual resultei de tudo. E quando o universo já lá está, Campos faz questão de acrescentar que se refere ao universo inteiro, como vemos no último verso deste poema, não publicado em vida, que começa por sair do comboio, e nesse último verso, e o meu coração é um pouco maior que o universo. Não sei se vê, mas depois do universo havia um ponto final, portanto, inteiro foi acrescentado a seguir. Para além de expandir as coisas até um tamanho universal, Campos também, nos seus manuscritos, acelera, mostrando uma predileção para um léxico, em alguns casos, tipicamente futuristas. As ruas tornam-se automóveis, os veleiros máquinas, nesse manuscrito 71, 42 e 43, e a aceleração, por vezes, ocorre através de recursos estilísticos, tais como a repetição anafórica de palavras ou a utilização de onomatopeias, como podemos ver na variante desse manuscrito, até o sangue da minha morte, que passa a ser até o sangue correr, 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 e os clarins, de que falámos ontem, que são corrigidos nesse datilo escrito por os clarins, etc. Terminei com os exemplos. E estes que mostrei são só alguns dos exemplos que testemunham, ao meu ver, uma certa correspondência entre processos de correção e de escrita nos manuscritos dos três principais heterónimos e as idiosincrasias estilísticas expressivas destes heterónimos. Eu acho que estes exemplos, esta maneira de corrigir os poemas, mostra, por um certo lado, uma outra dimensão daquela que Gustavo Rubin definiu o lado hiperautoral de Fernando Pessoa, que não se manifesta apenas nas tentativas pessoanas de controlar a recepção da sua obra depois desta ter sido publicada ou dada a conhecer ao público, mas também se manifesta nas fases de composição ou nas fases anteriores à publicação, em que Fernando Pessoa corrige os seus textos com o intuito de aperfeiçoar o conteúdo dos poemas, de acordo com princípios estéticos já definidos. Assim, este exercício de apropriação absoluta da própria obra era exercitado por Fernando Pessoa também nos momentos anteriores à publicação, o que, a meu ver, confirma a imagem comum de que Pessoa era um poeta raciocinante, ou sabia ser um poeta raciocinante, calculador. Estou a pensar, por exemplo, a ideia de Linde, que define a Pessoa como um raciocinador nado e um crítico lúcido, ou a interpretação de José Régio, que em 1927, comparando Pessoa a Sá Carneiro, diz: o que em Mário de Sá Carneiro aparece como manifestação de gênio, aparece em Fernando Pessoa raciocinado, consciente, voluntário. O estudo das variantes que eu propus hoje é apenas uma primeira tentativa de uma observação mais sistemática da gênese dos manuscritos dos heterónimos, por isso vou abdicar da prática de costume de apresentar resultados e concluir com umas perguntas e perspectivas futuras, que são só duas. Primeiro,
Acredito, de fato, que a existência do corpus heterónimo oferece condições privilegiadas para a reflexão sobre os processos de escrita pessoanos, proporcionando a ocasião para tentar identificar a existência de atitudes de escrita e de revisão diferentes em conformidade com a atribuição de uma obra a um determinado heterónimo. Será que uma pluralidade de vozes heterónimas corresponde a uma pluralidade em termos de formas de escrever e corrigir? Eu acho que sim, que pode existir. E poder-se assim tentar iluminar a relação, em termos cronológicos, entre obras e autores heterónimos, oferecendo novos elementos de análise para confirmar ou desmentir a ideia de que os textos são antes redigidos e depois atribuídos por pessoas a diferentes heterónimos, ou se Fernando Pessoa redige os poemas já tendo em mente qual é o heterónimo ao qual os poemas são destinados. E assim, o estudo genético da obra heterónima poderá ajudar para o aprofundamento da reflexão em torno de uma das mais relevantes linhas de interpretação crítica da heteronímia, expressa, segundo Pedro Sepúlveda, na ideia de que a criação heteronímica depende de um programa estético e de propósitos literários, de acordo com os quais a pessoa organiza a sua obra, atribuindo-a diversas figuras autorais. Segundo e último, acho que o estudo das variantes também representa um instrumento útil para uma reflexão sobre a evolução da escrita heteronímica. Se aceitarmos a ideia, frequentemente referida pela crítica, também que mencionei no início desta comunicação, de que os 3 principais heterónimos pessoanos provêm de uma matriz comum, o estudo das variantes pode tentar ajudar a determinar como esta matriz comum se foi diferenciando ao longo do tempo e como as idiosincrasias de cada heterónimo se foram aperfeiçoando ao longo do tempo. Na articulação entre um heterónimo ideal e o heterónimo efetivo, o estudo da maneira de escrever e corrigir os textos heteronímicos pode ser um meio válido para iluminar os processos através dos quais, durante a redação dos poemas, Fernando Pessoa foi tentando aproximar-se deste ideal, no intuito de fazer coincidir cada vez mais a cópia com o original. Obrigada. Muito obrigado, Carlota, também pelo cumprimento rigoroso do tempo. Agora passamos a Inês Rebelo do Carmo, cujo título, como disse há pouco, é A Ortografia em Pessoa, subtítulo Estilo, Convicção e Dever Cultural. Inês Rebelo do Carmo é licenciada e mestre em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social do Instituto Politécnico de Lisboa e mestre em edição de texto pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. No seu trabalho de mestrado, os seus temas foram a correção da língua portuguesa na imprensa e depois a influência do género, do autor e da fonte na revisão de uma obra de ficção. Atualmente faz o doutoramento em estudos portugueses, especializando-se em estudos literários e está a trabalhar também sobre Fernando Pessoa. Colabora com a edição digital de Fernando Pessoa, projetos e publicações. Carlota, tem a palavra. Desculpa, Inês. Boa tarde. Muito obrigada, antes de tudo, ao professor Manuel Portela pela apresentação, à Casa Fernando Pessoa, à Fundação Carlos Gulbenkian e, claro, à Comissão Organizadora. Eu trouxe o tema da ortografia em Pessoa, que quis analisar à luz do que Pessoa ele próprio escreve no que diz respeito às regras da ortografia, à ortografia que considera correta e à importância geral da ortografia. Muita ortografia, portanto. Esta era uma ideia que já tinha trabalhado de forma exploratória na conferência da Materiality of Modernisms, em que participei com o Pedro Sepúlveda e em colaboração com o Jorge Uribe e a Ulrika Hennig-Kramer. Por isso, eu avancei por esta análise com a sensação de conseguir prever, de certa forma, ou pelo menos em parte, os resultados que iria obter. No entanto, foi uma ideia que ganhou vida própria e tomou o seu caminho um pouco independente das minhas expectativas e guiando-me mais do que eu a guiei a ela. Começo com esta passagem de Fernando Pessoa, que encontramos no livro A Língua Portuguesa, editado por Luísa Medeiros, e que eu irei citar várias vezes ao longo da apresentação, pelo que indica apenas a página, e que reúne vários escritos de Pessoa acerca da língua e da ortografia. A ortografia é um fenómeno da cultura e, portanto, um fenómeno espiritual. O Estado nada tem com o espírito. O Estado não tem direito a compelir-me, em matéria estranha ao Estado, a escrever numa ortografia que repugna, como não tem direito a impor-me uma religião que não aceito. Esta comparação entre a ortografia e a religião, colocando a ortografia na posição de crença, de algo que faz parte do indivíduo e nele está profundamente enraizado, mostra o quanto Pessoa valorizava a ortografia e o caráter espiritual que lhe atribuía, não representando esta uma mera convenção.
Bom, então, quando comecei a olhar para este tema, já tinha encontrado algumas coisas curiosas que me fizeram sentir que havia aqui aspectos engraçados a descobrir a partir da pequenina amostra em que tinha pegado. O meu objetivo agora era aprofundar essa análise, tornar a amostra mais significativa e introduzir algumas variantes. Para isto, desta vez quis concentrar-me no ortónimo, para não alargar tanto a investigação que ela se tornasse superficial e, como base, quem sabe, para mais tarde alargar o escopo. Dito isto, embora querendo olhar para a obra ortónima, concentrei-me sobretudo em Orfeu e Atena, por nestes Pessoa ter papéis editoriais e, por isso, mais poder de decisão, e em mensagem motivada pelos argumentos de Pessoa. Como diz, a palavra escrita e, sobretudo, a impressa e mormenta do livro, em distinção da publicação periódica e as análogas, essa sim destina-se ou se propõe vencer o tempo e o espaço, indo a outros lugares que o onde estamos, a tempos futuros ao em que vivemos. E depois, que o jornal, a revista, o livro popular ou semi-popular usem da ortografia preferida no seu país e no seu tempo ou momento, isso compreende-se. E seria absurdo que os autores ou publicadores desses impressos não procedessem assim. Outro, porém, é o caso do autor que escreve na esperança de que a sua obra fique. E a propósito desta expressão, de que a obra fique, lembremos uma passagem da carta de Fernando Pessoa para Armando Cortes Rodrigues, em 4 de março de 1915, a propósito de Orfeu e não de mensagem. Vai ficar uma coisa muito boa, com um ar definitivo de coisa que fica. Em contrapartida destas obras que ficam, temos uma carta de Pessoa para Gaspar Simões, 19 de dezembro de 1930, em que Pessoa escreve: "Fiz o possível por transcrever o poema que vai junto em ortografia moderna, visto que é que vocês usam na presença, e fica sempre mal o desacordo ortográfico adentro de uma publicação qualquer. Se é certo que por diversas razões uso a ortografia antiga, isso não quer dizer que me importe que vocês ponham o que eu enviar para a presença em ortografia moderna, ainda que eu me não tenha lembrado de o fazer. Você fica desde já autorizado em absoluto a reortografar como melhor lhe parecer ou convier o que eu enviar para aí. Se na transcrição do poema de Queiro errei qualquer ponto ortográfico, apesar de desejar conformar-me com a ortografia moderna, você emende." Isto, aliado à citação que lemos agora, mostra que nas outras publicações não editadas por Pessoa, a ortografia será provavelmente a preferida pela revista e não a que Pessoa escolheu para o seu texto. Assim, decidi não enverdar por essa via e manter apenas Orfeu, Atena e mensagem. Até porque, além da comparação entre publicações periódicas e livro e das diferentes naturezas que caracterizam cada um destes meios, isso está nos 3 momentos temporais, 1915, 1924 e 1934. Posto isto, escolhi as palavras comuns a pelo menos 2 destes 3 elementos, das palavras que apareciam em pelo menos 2 dos 3, para analisar a sua variação e para fazer a análise recorri sempre ao Pessoa Digital. Vou começar então por partilhar alguns exemplos do que encontrei na primeira análise exploratória que tinha feito. Como veem, há vários casos, olhando para a tabela, em que encontramos em Orfeu uma versão da palavra mais parecida ou mesmo igual à que usamos atualmente. Mesmo quando há flutuação na grafia, como temos através e a e coisa e nítido, mesmo quando há flutuação na grafia, Orfeu frequentemente inclui uma versão mais atual do que a que encontramos em Atena, que segue uma opção aparentemente anterior. Eu achei isto muitíssimo interessante e foi o que me fez querer aprofundar a análise, porque esta variação reflete a abordagem de cada revista. Atena sendo mais classicista e Orfeu com um caráter mais visionário. Lembremos-nos, aliás, do que Pessoa escreve sobre Orfeu na mesma carta a Cortes Rodrigues, de 4 de março de 1915. Temos que firmar esta revista porque ela é a ponte por onde a nossa alma passa para o futuro. Se víssemos esta tabela sem indicação da publicação ou da data, assumiríamos que a coluna da direita precederia a da esquerda cronologicamente. No entanto, quando comecei de facto a fazer a análise, a minha primeira impressão foi de que não estava a encontrar nada do que esperava. Quando o meu quadro de palavras, que posso dizer que tinha já 2.850 entradas de palavras diferentes, quando o quadro se começou a compor, vejo que esta conclusão, que eu pensava que seria clara como a água, afinal não era tão concreta e objetiva quanto eu esperava, como poucas coisas são em Pessoa. Em grande parte das vezes, a variação, como vemos aqui, parece dar-se de acordo com o tempo. Não menos importante, na maioria dos casos, a grafia é estável dentro de cada revista ou publicação, o que é relevante, dado que a flutuação ortográfica era muito comum na altura, acontecendo por vezes dentro do próprio texto.
Isso verifica-se em Pessoa, em Sá Carneiro, em vários outros autores, e foi mesmo um dos motivos que levaram ao Acordo Ortográfico de 1911, em que eu não irei tocar muito nesta apresentação. Depois desta primeira impressão, e susto, voltei atrás, porque seria muito pouco importante vir aqui e dizer, afinal, a ortografia variava com o tempo, e é isto. Depois desta primeira impressão, voltei atrás à minha tabela inicial para perceber se me teria enganado em alguma coisa. E a primeira conclusão que tiro é muito curiosa. Esta variação que tinha identificado em Orfeu tem, na verdade, muito que ver com Álvaro de Campos. Na verdade, nos casos que eu tinha reunido e que não eram de todo exaustivos, verifica-se que é sempre em Álvaro de Campos que encontramos a versão mais recente, mesmo em relação a outros textos dentro do próprio Orfeu. Vejamos, por exemplo, Belo, com grafia estável com duplo L em Orfeu e Atena, mas com um único L em Ode Marítima, em Orfeu, nos textos ortónimos. O mesmo com Janela, duplo L em O Marinheiro e Chuva Oblíqua e em Atena, mas só um em Ode Marítima. E Herói, com E em Mensagem e Atena, mas I em Ode Triunfal. Isso tem todo o sentido, na verdade. Afinal, como escreve Pessoa na mesma carta, de 4 de março de 1915, era Campos futurista que faz o canto das máquinas e da civilização moderna. Eu achei isto fascinante, mas quis manter o meu compromisso com o ortónimo e explorar este veio que se abriu mais à frente. Fica guardado. Ainda assim, quis rapidamente ver se, como Pessoa parece utilizar uma ortografia especificamente pensada para o poeta futurista, escolheria outra distinta para o poeta clássico, Ricardo Reis. No entanto, para já, nesta abordagem muito breve, não consegui resultados conclusivos, até porque tive de me limitar às poucas palavras que tinha como termos de comparação, e só um dos textos foi publicado em Atena. Por isso, só para abrir a curiosidade, em Reis, de facto, temos o A com acento agudo e Beleza com 2 L's, mas é também a grafia que já tínhamos do ortónimo em Atena, por isso pode ser ou não indicação de haver esse cuidado com a ortografia em Reis. Fica para ver depois. Numa investigação futura será interessante verificar a variação dos ortónimos depois de forma mais sistematizada. Ainda assim, não sendo tantos os casos como eu julgava originalmente, quando fui à procura de exceções, verifiquei que encontramos vários exemplos de variação não cronológica no ortónimo e parecendo relacionar-se, sim, com as próprias publicações. Vejamos, por exemplo, o desde, que em Orfeu não tem acento. Como sabemos, depois disto, em 1916, decidirá deixar de o usar no seu nome, como explica numa carta a Armando Cortes Rodrigues, a 4 de setembro. Além disso, vou fazer uma grande alteração na minha vida. Vou tirar o acento circunflexo do meu apelido. Como, nas circunstâncias adiante indicadas, vou publicar umas coisas em inglês, acho melhor desadaptar-me do inútil que prejudica o nome cosmopolitamente. Não sabemos se em desde o acento também parece a pessoa inútil e pouco cosmopolita, mas a verdade é que em 1915 o deixou cair em Orfeu. Em Atena, 9 anos depois, utiliza-o. Neste caso, tendo a carta por sustentação, podemos considerar que talvez a razão da alteração esteja não em Orfeu, mas em Atena, com o fim de respeitar o seu caráter mais tradicional. Também com o tão, por exemplo, que vemos mais no fim da tabela, vemos esta forma mais atual em Orfeu, com o til, parecendo honrar a natureza futurista da revista, mas 9 e 19 anos depois voltamos a ter uma forma mais antiga. Além disso, vejamos todas as instâncias em que Pessoa usa uma ortografia mais arcaizante em mensagem, harmonizando a grafia com o seu caráter clássico a evocar outros tempos. Com lugar, vemos que em Atena o poeta já usa o U, lugar com U, mas volta à forma mais antiga em mensagem. Depois destas primeiras constatações, quis sair da variação para me concentrar no que Pessoa escreveu sobre a língua e a ortografia, o que constitui a segunda parte da minha apresentação. Quis olhar para alguma das regras que Pessoa defendia e verificar de que forma as aplicava ou não, tendo, claro, de me cingir às palavras que surgem em Mensagem, Atena e Orfeu. E abro esta segunda parte recorrendo a uma reflexão de Pessoa. Há sempre, nos países onde há divergência ortográfica, uma ortografia que a maioria dos leitores, que são esse tal público, prefere e deseja. Ora, os autores que escrevem para tal público têm todos, digo todos e nem sequer quase todos, o cuidado de escrever na ortografia que esse público quer. Os escritores que divergem consciente e firmemente da ortografia que a maioria ledora prefere, ou são filólogos e gramáticos, seguros do seu critério, como era Epifânio, ou caturros do passado, como os que escrevem na ortografia antiga por serem monárquicos,
ou aqueles escassos espíritos que, adotando tal ortografia, escrevem sub specie artis, para não dizer eternitatis, com os olhos postos, com ou sem razão, na posteridade, e tomando quaisquer leitores que o presente lhes der como um simples adiantamento. Escreve, na verdade, expressando esta ideia de várias formas e várias vezes, sendo a cultura um produto do indivíduo, cada indivíduo tem, salvo casos episódicos de força maior, o dever cultural de escrever na ortografia que achar melhor, visto que essa ortografia é a expressão de esse pensamento, que esse indivíduo tem o dever social de fazer a propaganda com a força de pensamento que nele caiba de tal ortografia. E afirma ainda, considerando tê-lo provado, que a ortografia, sendo um fenómeno cultural, é puramente individual. Estes são alguns dos casos que encontrei em concordâncias com regras enumeradas por pessoa. Peguei só em alguns exemplos, naqueles que estabelecia um critério claro. Assim, por exemplo, escreve: a linguagem falada é nacional e deve ser o mais nacional possível. A linguagem escrita é ou deve ser o mais cosmopolita possível. Filosofia deve escrever-se com 2 vezes PH, porque tal é a norma da maioria das nações da Europa, cuja ortografia assenta sobre bases clássicas ou pseudoclássicas. Mais uma vez, levando-nos a pensar que o desde em Atena teria propositadamente o acento e não teria sido tirado em Orfeu, mas sim acrescentado em Atena. E vemos filosofia em concordância com esta regra. Onde há letras dobradas em latim, conservam-se. Onde em latim é duvidoso, como em litera ou litera, permanece duvidoso e, portanto, arbitrário em português, podendo escrever-se letra ou letra. Como vemos, aqui o uso diverge de letra e literatura com 1 ou 2 T's, e essa divergência vinha já da grafia latina, havendo discussão sobre a grafia original. Portanto, aqui temos uma divergência, mas a própria divergência vai ao encontro do que Pessoa defendeu. A regra central da ortografia é que o mesmo sinal não pode representar, sendo consoante, 2 sons diferentes. Isto impõe na ortografia etimológica a necessidade de suprimir, antes de vogal, a transliteração CH do grego, dado que colide com o CH português em palavras como choro. Antes de consoante, o CH grego mantém-se, pois o CH português não pronuncia, senão antes de vogal. Escrever-se-á crisma, crisol, com H, mas caráter, cor, arquipélago, sem H. E temos o coro, não consegui encontrar muitos mais exemplos, mas haverá. Temos o coro com acento circunflexo, mas sem H. E, por fim, escreve-se tinto, com C, porque existe a palavra distinção, mas não se escreve tinto, com C, mas tinto, sem C, porque não existe a palavra tinção. Portanto, temos também distinta, com C, por etimologia. Encontramos ainda um uso consistente do Y, como em Abismo, Símbolo e Anónimo, de 1915 a 1934. No livro do Desassossego, páginas 421-22, Pessoa diz odiar com ódio verdadeiro, a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em quem se bata, a ortografia sem Y. E depois de decorrer várias palavras, eu acho que poderá ser esta a regra de ortografia que a pessoa mais se apegou. Usa-se o menos possível de acentuação, só onde seja necessária. Quando há 2 palavras com as mesmas letras, mas cuja distinção se estabelece pelo sentido tónico, deve sempre entender-se que a ausência do acento recua. Assim, vária, sem acento, quer dizer vária. Acentuaremos quando for varia, e li vária em respeito à pessoa. Acentuaremos quando for varia, mas ainda assim só quando resulta confusão de se não acentuar. É inútil, por exemplo, acentuar esta palavra na frase o preço varia. Encontramos então estabilidade relativamente a esta regra da acentuação que Pessoa explica. Usar acentos o mínimo possível, restringindo o seu uso aos contextos em que há ambiguidade. Esse aspecto também é interessante porque mostra mais um caso em que pode haver variação dentro do mesmo texto, neste caso de forma intencional. Varia, por exemplo, só poderá aparecer Vária, por exemplo, poderá aparecer com e sem acento no mesmo texto, dependendo de haver ou não ambiguidade. Encontramos outras palavras também que se mantêm estáveis ao longo dos anos, como cair, sempre com o H antes do I ou do E, e ciência, mas em relação a estas eu não encontrei as regras de Pessoa, parece ser apenas versões que se mantêm estáveis. Certo, desculpem, baralhei-me com a tabela porque me parecia uma diferente.
Temos alguns casos em discordância com as regras mencionadas por Pessoa, mas tenho algumas reticências em mencioná-los, pelo que farei apenas uma breve referência e por curiosidade. A minha hesitação deve-se a esta regra estar ligada à pronunciação das palavras e, como esta vai mudando com o tempo, isso ser algo difícil de definir com certeza. Assim podem estar em discordância à luz da forma como as dizemos hoje, mas temos até anos, que é o exemplo dado nesta citação. Propõe consoante dupla quando a vogal abre, mala, fala, pela, seta, e o contrário quando a vogal é fechada, ano e fanar. Aplicável, apoia, atenção, talvez a pronúncia tenha mudado com o tempo, mas anos está diretamente em contradição com a regra que a Pessoa tinha mencionado e o próprio exemplo que usou. Temos, por fim, casos com variação. Vou concentrar-me nesta regra por ser enunciada mais do que uma vez. Devemos preparar a grafia da nossa língua para ela poder ser pronunciada pelos futuros, se quiserem, com certeza quantitativa. O que, na verdade, torna difícil o slide anterior, em que temos apoia, que hoje teríamos de dizer apoia ou a atenção, para respeitar a dupla consoante e a acentuação. Resulta de aqui que, sendo igualmente etimológicas as grafias dito, ponto e santo, com C, é dispensável o C nas duas últimas palavras, necessário na primeira. O I de dito é longo e não se poderá dizer como longo se não marcar claramente essa quantidade. As primeiras sílabas de ponto e santo são longas em qualquer hipótese, por isso que são nasais. É curioso, porque embora a repita, uma vez com este argumento e outra invocando o facto de não haver um correspondente nominal para estas palavras acabado em que são, C, C de cedilha, ão, como ação, acaba a haver muita variação na sua grafia. Com dito pode ser o efeito Orfeu, nas restantes, talvez o efeito do tempo. Estamos a chegar ao fim e queria trazer esta passagem de Pessoa numa carta a Armando Cortes Rodrigues, de 19 de janeiro de 1915. Ter uma ação sobre a humanidade, contribuir com todo o poder do meu esforço para a civilização, vêm-se-me tornando os graves e pesados fins da minha vida. E assim, fazer arte parece-me cada vez mais importante coisa, mais terrível missão. Dever a cumprir arduamente, monasticamente, sem desviar os olhos do fim criador de civilização de toda a obra artística. E por isso, o meu próprio conceito puramente estético da arte subiu e dificultou-se. Exijo agora de mim muita mais perfeição e elaboração cuidada. Fazer arte rapidamente, ainda que bem, parece-me pouco. Devo à missão que me sinto uma perfeição absoluta no realizado, uma seriedade integral no escrito. Na mesma carta, o poeta diz: tenho escrito mais, mas mando o que está completo e é mais fácil copiar. É pena que vá tudo em letra de máquina, que torna a poesia pouco poética, mas assim é mais rápido e nítido. Estas duas passagens mostram o detalhe aqui e o cuidado estético e artístico de Pessoa, falando em perfeição absoluta, em seriedade integral, ao ponto de lamentar enviar um poema escrito à máquina, por isso tornar a poesia menos poética. Não é de admirar, por isso, que o seu cuidado vá além das palavras e até às letras que as compõem. Assim, lembrando as variações que mostrei no início, pode ser difícil encontrar a verdadeira ortografia de Pessoa, porque esta, de facto, irá flutuar quando o poeta considera que determinada grafia serve melhor o texto. Além dos vários casos em que há frequentemente variação, por vezes propositadamente, que já referi. E vemos como, para Pessoa, a ortografia está tão intrinsecamente ligada à arte, comparando, como vimos, os escritores que escrevem para as massas e querem ser compreendidos e os escritores que querem ficar para a posteridade. Assim, quando vemos a grafia utilizada em mensagem, perguntamos-nos o que terá mais peso: ser a obra que fica e em que deve escrever na ortografia que defende, ou ser uma obra epopeica que ecoa o antigamente e por isso pede a ortografia mais arcaizante que de facto nela encontramos. Tem sido muito interessante navegar o que Pessoa escreve sobre a língua, encontrar o que faz na prática e ver a ortografia, as sílabas e as palavras feitas arte e literatura, desempenhando um papel mais elevado no texto. As conclusões não foram exatamente as que eu esperava, mas também não foram contrárias, o que só mostra o quanto há para explorar neste campo com as múltiplas nuances que vimos e, sobretudo, no que diz respeito aos heterónimos. Já vi que houve aqui um problema no ecrã, peço desculpa. Quero terminar com esta frase de Fernando Pessoa que me parece ilustrar na perfeição o uso que faz da linguagem, moldando a gramática e a ortografia para melhor expressar o que pretende.
A linguagem fez-se para que nos sirvamos dela, não para que a sirvamos a ela. E o sentido desta passagem parece ir desde aquela rapaz que encontramos no livro do Desassossego ao L duplo ou singular de belo. Mas acredito que, além disso, ou por causa disso, o objetivo de Pessoa é também servir a linguagem. Por exemplo, escreve: não podemos fazer da língua portuguesa o privilégio da humanidade. Podemos, porém, convertê-la em metade de tal privilégio. E, em seguida, o quinto império todo pelo espírito, metade pelo verbo. Usando do inglês como língua científica e geral, usaremos do português como língua literária e particular. Também do livro editado por Luísa Medeiros. E por isso também, escrever na ortografia que acredita dever usar. Liberta o tempo e do lugar. É um dever cultural. Obrigada. Temos alguns minutos para perguntas e comentários. Apetece-me dizer, depois de ouvir estas duas comunicações, que os críticos textuais também são criaturas bizarras e, na verdade, fazem o mesmo que fazem os intérpretes, que é também o que fez Fernando Pessoa, que é sistematizar o caos, não é? Esta teoria da ortografia não tem pés nem cabeça. Perguntas? João. Richard, ali daquele lado. Manuela. Também já alguém tem o microfone. Pedro. Não roubei o microfone, garanto. Quem tem o microfone fala primeiro. Muito bem, muito obrigado por estas aproximações à letra do texto, gostei muito de ambas. E tinha, na verdade, uma pergunta para a Carlota, que é uma pergunta de dúvida em relação ao modelo teórico que apresentou. Se eu entendi bem, a ideia de cópia e original teria que ver, mas posso não ter entendido bem, teria que ver com uma ideia de que um ideal, no caso de cada heterónimo, um ideal Caeiro, ou um Caeiro ideal, ou um ideal Campos, iria diferir daquilo que é concretizado. Não sei se é assim, portanto esta seria a oposição entre o original e a cópia, corresponderia à oposição entre o ideal e o concretizado. E depois o que não ficou claro para mim foi a questão da matriz comum. Isto é, como é que... Porque a sua apresentação demonstra que há especificidades no modo como as variantes e as correções são inseridas em cada corpus de cada heterónimo, que é realmente estimulante. E, portanto, como é que parte dessa especificidade, como é que se sai dessa especificidade para uma ideia de matriz comum? Seria esta a pergunta. Muito obrigada, Pedro. Eu não sei se o meu modelo teórico era aquele que estava a referir, mas passa a ser, porque gostei muito do que disse. Portanto, sim. Quanto à segunda parte da pergunta, diria que... enfim, vou fazer esta captatio benevolência, premissa, mas sinto que é necessária só para dizer que eu tenho-me dedicado muito ao estudo das variantes, tenho-me dedicado um pouco mais ao estudo das variantes da poesia ortónima, sempre com esta vontade de passar também para a poesia heterónima, mas é algo que estou a começar a fazer só agora, portanto, é por isso que insisti muito em provisório, primeiríssimos resultados. Quando estava a falar desta matriz comum, estava a referir-me à teoria, à ideia de que, por exemplo, referida, por exemplo, pelo Richard Zenit, mas também pelo Nuno Amado, de que as teorizações iniciais, por exemplo, de Alberto Caeiro, eram teorizações que queriam fazer convergir em Alberto Caeiro e no caeirismo até toda uma série de declinações de características estilísticas e poéticas e expressivas que, de certa forma, depois foram desencaminhadas
para outros heterónimos, não é? Portanto, esta é um pouco uma hipótese inicial. Eu não sei se depois há confirmação desta hipótese nas variantes textuais e nos dados genéticos que os manuscritos fornecem, mas quando estava a pensar em possíveis articulações possíveis, não é? Perspectivas de um estudo das variantes dos heterónimos, pensei que este poderia ser um ponto de partida interessante. Portanto, pegar nesta matriz comum, que pode ser esta, como outras. Mas esse aqui era o exemplo que eu tinha em mente, para ver depois como é que se foi diferenciando este cairo, digamos assim, original, de todos os heterónimos. Não sei se respondi. Certo, obrigado. Ali daquele lado, João Dionísio. E estamos aqui, temos várias perguntas. Se puderem ser breves, para ver se conseguimos ter todas. Depois aqui a Manuela Pereira da Silva e o Richard Zenit, e ali no meio também mais uma. Muito obrigado. Eu vou tentar ser brevíssimo, o que pode dificultar a clareza, mas em parte o diálogo com a Carlota vem de trás, e a apresentação da Carlota, para mim, exemplifica bem uma das dificuldades, ou um dos desafios, do relevo que pode ter a crítica genética pessoana em relação a certos assuntos. Eu julgo compreender aquilo que ela está a fazer, e eu julgo compreender a bondade daquilo que ela está a fazer, mas ao concentrar a atenção nos fenómenos de modificação e ao caracterizar distintivamente cada série de fenómenos de modificação, heterónimo por heterónimo, há uma parte que fica menos iluminada, que é o ponto de partida. O crítico genético, por definição, está a ver o que varia. O ponto de partida é assumido como um ponto de partida e mais nada. Ora, neste caso particular, parece-me que o ponto de partida de cada um dos heterónimos já é suficientemente distintivo para pesar mais do que as modulações diferenciadas da variação dentro de cada um deles. E acho que isso é um bom motivo para reflexão. E no caso da Inês, duas coisas. A primeira, boa sorte. A segunda é... eu acho que há duas variáveis que se calhar era útil serem tomadas em consideração. Uma é, para se perceber se há política de publicação, contar, sempre que existam, os manuscritos ou os datiloscritos dos textos que passaram para essas publicações. Isso por um lado. E por outro lado, tomar em conta um conceito que é resvaladiço, que é o de lapso. E outro que lhe é próximo, que é não tem grande importância. Ou seja, há uma medida do lapso que é grave, mas há outra que é, trata-se em muitos casos de publicação periódica, de produção necessariamente muito rápida, o grau de exigência do leitor e a pressa com que os compositores estão a trabalhar ganhem ser vista e, portanto, diferenciar entre aquilo que é revelador de uma política gráfica, digamos assim, e aquilo que é revelador apenas de desatenções, pode ser interessante. E muito obrigado às duas, gostei muito das duas apresentações. Obrigada. Sobretudo pelo desejo de boa sorte, que eu de facto preciso. Ocorreu-me também a parte do lapso, de que me defendo, dizendo que em alguns textos as palavras ocorrem várias vezes. Há textos em que há variação, e aí pode ser por lapso, pode ser por vontade, pode ser porque houve intervenção editorial e algumas ocorrências escaparam, mas em grande parte dos casos há várias ocorrências que se corroboram a si próprias e que parecem expressar essa vontade de ali escrever realmente dessa forma, em vários textos e com várias palavras. Embora também a própria parte da variação, por vezes, seja intencional. Houve uma passagem que eu achei muito interessante, numa carta de Pessoa a Gaspar Simões, se não me engano, sobre a edição de textos de Sá Carneiro, em que disse que, por vezes, Sá Carneiro umas vezes tem ouro, outras vezes tem oiro, e a mesma coisa com palavras do mesmo género, que têm dupla grafia, mas que isso não era para mudar porque vinha de um impulso rítmico e por isso era para manter. Por isso mesmo a variação, por vezes, tem razão de ser. A importância que eu atribuo à ortografia
veio emprestada da importância que Pessoa lhe deu. Ou pelo menos venho apoiada nela. Mas sim, é verdade que muitos destes casos podem ser simplesmente uma gralha ou um lapso e eu estou meramente a especular. Mas obrigada. Temos ali uma pergunta. Sim, a minha pergunta é muito breve, mas agora ao ouvir a Inês lembrei-me de um episódio que posso partilhar convosco muito rapidamente, que tem a ver com um erro de adição de um manual escolar, do qual consta o poema O Mistério das Coisas, onde está ele. Coisas aparece várias vezes no poema e num determinado verso, neste dito manual da Porta Editora, aparece coisas. Os meus alunos deste ano, muito atentos, repararam e estivemos imenso tempo à volta do verso a tentar descodificar porque aquele era coisas. E já tínhamos uma explicação muito plausível da qual estávamos muito orgulhosos, mas ocorreu-nos, se calhar é uma gralha, e fomos confirmar e realmente era uma gralha. Portanto, só para partilhar este pequeno episódio. A minha questão é muito curta e muito direta também para a Inês. É, tendo em conta tudo o que já analisou, tudo o que já detectou, tudo o que já leu sobre a questão da ortografia, com que grau de certeza poderemos dizer, se conseguir quantificar em percentagem esse grau de certeza perfeito, poderemos dizer que Fernando Pessoa concordaria com o atual acordo ortográfico? Não temos tempo para essa pergunta. A pergunta é curta, eu não disse que a resposta seria... Respondendo rapidamente, a minha impressão é que nada, ou quase nada. Mesmo com o acordo de 1911, ele dizia que não se opunha completamente, ele opunha-se à forma como foi feito. E eu acho que essa é grande parte do que se diz contra este acordo também. Mas sustentando-me em mais do que impressões, ele diz que o sistema ortográfico português, e escreve isto há 100 anos, que o sistema ortográfico português era o mais perfeito que existia e falava do etimologismo, porque que aliás também, e isso seria entrar por outro lado, ele ligava à própria identidade nacional e dizia que esse etimologismo vinha da necessidade de separar Portugal de Espanha. Mas muito do nosso etimologismo caiu um pouco com o acordo, né? Com a caída de vários Cs, por exemplo, dos Ps e não indo mais além, porque isso seria várias outras comunicações. Pegando nisso, eu penso que gostaria muito pouco. E também, como aconteceu em 1911, houve a questão da assinatura do acordo e uma das coisas que a Pessoa dizia na altura muito contra o acordo ortográfico era o facto de ter sido feito sem ser em conjunto com o Brasil e depois de se querer que o Brasil assinasse uma ortografia com que não tinha concordado e num acordo em que não tinha participado. Por isso. Muito rapidamente, aqui a professora Manuela Pereira da Silva e depois Richard Zenit. Peço-vos brevidade, por favor. Obrigada. Eu felicito as duas por esta linha de investigação que têm. Em parte, já o que eu ia dizer tem muito a ver com o que disse o professor João Dionísio, não é? Porque eu estava a pensar realmente até que ponto é que estas alterações são da autoria do próprio Fernando Pessoa, são do seu querer que seja assim, ou que não tenham que ver com a tipografia, com todo esse processo. Em relação ao que disse a Carlota, surgiu uma pequena observação. De facto, os exemplos que mostrou são diferentes, no meu ponto de vista, porque há uma correção em que o autor, o Fernando Pessoa, risca a palavra e põe por cima outra, e nós admitimos, como editores, que ele eliminou pura e simplesmente a outra. Nos outros casos, não. Ele escreveu por cima aquilo que normalmente se entende por variantes e, portanto, não riscou. E, portanto, o que deixa a possibilidade de ter que optar por um ou por outro. E, portanto, era preciso fazer depois a comparação com os textos que ele realmente publicou,
em vida e ver aquilo a que ele chegou, qual foi a última vontade. É claro que isto depois tem que ver com os vários critérios, e isto é uma longa história, não é? Até de disputa que aqui há uns anos empolgou muito as massas pessoanas, que era uns que consideram que a última vontade é aquilo que o autor escreve por cima e que a última vontade, ou melhor, é o que, portanto, quando põe uma variante, escreve por cima e depois põe por baixo outra, e às vezes duas por cima e às vezes duas por baixo. Ele não põe sempre por cima da linha, às vezes põe por baixo, porque se pusesse sempre por cima, nós não tínhamos dúvida que era a última, mas umas vezes põe por cima, por baixo, tudo isso é muito complicado de ver. Portanto, eu acho que isto devia ser tido em conta por si nesse trabalho, não é? Porque são coisas um pouco diferentes, não é? Uma coisa é a recusa da primeira versão, outra coisa é as várias hipóteses que se põem, às vezes entre parênteses, outras vezes na margem, etc. E, portanto, complica muito a tarefa do editor, como é óbvio, do crítico textual, mas, de qualquer modo, também não me parece que a intervenção seja diferente, quer se trate deste ou daquele ou do outro heterónimo, ou assim. Portanto, ele usa o mesmo processo, parece-me a mim, daquilo que observei, das suas várias intervenções. É do mesmo tipo, não é? Deste tipo que acabámos de falar. Eu vou só pedir ao Richard que seja muito, muito breve para uma intervenção final antes de um pequeno intervalo. Bom, eu achei que a Carlota mostrou muito bem a maneira deliberada de pessoa, sejam variantes, sejam correções, não é? Que isso era muito interessante, que além havia super Camões, depois esse super heterónimo, não é? Que o caiarismo, que como sabemos que inicialmente Queiro tinha, num certo momento na cabeça da pessoa, seria um poeta modernista bem maior, não é? E depois havia essas multiplicação, divisão em vários, e então eu não tinha noção, na verdade, não tinha reparado que através dessas variantes e correções, quão deliberadamente a pessoa foi distinguindo um do outro, né? Isso eu achei muito interessante. E o que mais me surpreendeu na apresentação da Inês, nos exemplos, é a mensagem. Porque a mensagem não era uma revista em que outros interferiam, não era era um livro muito cuidado por Fernando Pessoa, não muito sujeito a problemas de lapso, embora sempre seja possível. E aí, várias palavras que como mostrou, com ortografia moderna. E porquê? Né? Então isso parece-me mostrar que o próprio Pessoa não conseguia, estava tão confuso com aquelas regras que ele inventava, ele próprio não conseguia seguir. Né? Agora, a pergunta, não sei se podem, será rápida para as duas. Não há tempo para responder. Está bem. Mas pode haver a pergunta. Bom, mas então deixo isso como uma... Não tem de ser pergunta sequer, mas pessoas perguntam às vezes se há diferença na ortografia e já agora também na própria grafia da pessoa, caligrafia, entre um heterónimo e outro. Pronto. Deixo isso como uma coisa para pessoas pensarem. Eu vou agradecer à Inês e à Carlota, vou agradecer também as vossas perguntas e intervenções, e esta pergunta fica para pensarmos no intervalo. E o intervalo fica reduzido a 5 minutos, está bem? Para não se atrasar, porque ainda temos mais sessões hoje.